Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal WWE Podcast BR, eu acho que é o segundo vídeo do canal. E hoje eu vou trazer a análise do SmackDown de 23/6 de 2016. Então, temos o SmackDown e abrimos com o Seth Rollins. O Seth Rollins que perdeu seu cinturão, ele ganhou do Roman Reigns no Money in the Bank, mas perdeu por conta do cash do Ambrose. Ele falou disso mais um pouco, claro, ele falou isso no Monday Night Raw, mas ele falou mais um pouquinho no SmackDown falando que o Dean Ambrose roubou o momento dele de ter ganho o cinturão, usou o cash e tudo mais, mas é engraçado, porque ele fez isso com o Roman Reigns na WrestleMania, que é muito pior. E ele falou que trabalho duro não dá nada, que seus parentes gordos mentiram pra vocês por conta do Ambrose e tudo mais. E nisso ele falou que ele queria um superstar para mostrar de exemplo. E nisso apareceu o Underdog for the Underground, Sami Zayn. Ele entrou lá, não falou nada, ficou quietinho. O Rollins olhou pra ele, começou a rir falando: cara, você é perfeito, eu vou usar você de exemplo. E nisso tocou a música do Ambrose, ele falou: para com isso tudo, tá tudo errado. Ele entrou no ringue. E foi engraçado porque a gente teve uma edição do Ambrose Asylum Championship Edition. Ele até colocou, ele até tentou desenhar o cinturão dele, que ficou ridículo mesmo. Eu desenho bem melhor que ele, olha que eu desenho mal pra caralho. Mas enfim, ele começou lá fazendo as perguntas e tudo mais. Aí o Sami Zayn falou porque eles não começam a match agora e tudo mais. O Rollins ficou puto com a situação toda, porque ele não tava esperando o Ambrose lá, ele estava esperando o adversário dele, que seria no caso o Sami Zayn. Ele ficou puto, saiu e tudo mais, só ficou o Ambrose e o Sami Zayn. Um fato curioso é que o David Otunga tava lá, não tem o Jerry Lawler por conta da violência doméstica que ele praticou, suspenso, muito justo. Eu gosto do Lawler, eu gosto do Heel Lawler que tava tendo no SmackDown, mas cara, isso é ridículo. E o David Otunga tá lá e, cara, eu vou comentar mais sobre a participação dele, que eu não gostei muito. Eu gosto do Otunga e tudo mais, mas não gostei muito dessa participação. Mas confirmado, Sami Zayn versus Seth Rollins no main event do SmackDown. Na próxima match do SmackDown, na segunda match, temos Cesaro versus Alberto Del Rio. Que, cara, aquela match típica, de novo, pela primeira vez do SmackDown, nessa edição, Face versus Heel, só que nesse caso a gente não sabe quem vai ganhar, porque os dois estão numa medida de push do mesmo nível, sabe? Ganham algumas matches, perdem outras, e foi o que aconteceu. Foi aquela match intermediária, não foi tão espetacular, mas foi boa. Não dá pra falar que não foi boa, principalmente no final, quando o Alberto Del Rio vai dar aquele finisher ridículo dele, que é o footstop no peito ali e tudo mais, que é ridículo. O Cesaro emendou, deu um arm drag, depois ele tentou o crossbody, não deu muito certo também. E depois o Alberto tentou dar o cross arm breaker, que é o submission dele, não deu certo também. Ele já encaixou no neutralizer out of nowhere, vitória de Cesaro. Eu gostei um pouquinho dessa match, mais do que eu gostei do resto das matches, até o main event, que o main event foi foda, mas a gente chega lá. Então é isso, vamos para nossa próxima match. E na terceira luta que a gente teve entre Apollo Crews e Sheamus. Antes de começar de comentar a match em si, eu queria falar um pouquinho do Apollo Crews. Eu gosto do Apollo Crews, do jeito que ele foi desenvolvido na NXT. O cara é muito bom lutador, principalmente por conta do tamanho dele. Ele é grande, ele é um cara grande, mas consegue fazer coisas de cruiserweight guys, entendeu? De cara nível tipo do Calista. Ele consegue aplicar o moonsault, ele consegue fazer um monte de coisa, dar insecure, super kick, essas coisas. Acho foda, caras desse ports, grandões, powerhouse, conseguirem fazer coisas de cruiserweight. Mas o jeito que eles estão dando esse push pro Apollo no main roster, eu não tô gostando muito. Como eu falei, eu acho que é uma coisa bem forçada, algo bem forçado. Ele tem que estar numa rivalidade. Eu acho que isso aconteceu com Apollo versus o Sheamus, que tipo, cara, o Sheamus só atacou o Apollo no backstage de um dos primeiros Monday Night Raw, depois que ele apareceu, e falando: você é a nova era, mostrando que o Sheamus estava com medo dessa nova era. Porra, cara, você não precisa ter medo. Quanto tempo você já tá na WWE? Você não precisa ter medo. Mas a WWE tem que ter uma rivalidade pro Apollo, porque ele tá chegando agora, e é do NXT, tem que mostrar que ele é bom, tudo bem. E eles colocaram o Apollo Crews numa sequência infinita de vitórias em cima de Breeze, que é um talento desperdiçado e tudo mais, e perdeu pro Jericho classificar pro Money in the Bank. E temos essa match do Apollo Crews versus Sheamus no Money in the Bank, que o Apollo conseguiu a vitória naquele crucifixo, no roll-up e tudo mais. E aí temos essa match no SmackDown. Essa match no SmackDown foi bem rápida, eu não achei ela foda em nenhum sentido, só o final, que eu gostei bastante. Mesmo que a vitória do Sheamus, o Sheamus conseguiu a vitória,
foi por contagem, que o Steve Steps estava levantada, o Sheamus deu o Bro Kick nas costas do Apollo, ele deu face first no Steve Steps, e perdeu por contagem. Uma leve vantagem para o Sheamus, eu gostei mais, principalmente, eu não gostei tanto dessa match, mas eu gostei mais dessa match do que a match do Money in the Bank. Aí tivemos outra match, na minha opinião, meio avulsa, entre AJ Styles e Jimmy Uso. Foi aquela match também normal, bastante normal, e no final apareceu o The Club atacando o Jay e tudo mais. Com isso o AJ Styles conseguiu uma vantagem, deu aquele meio suicide dive em cima dos irmãos Usos, colocou o Jimmy de volta no ringue, deu o Phenomenal Forearm e conseguiu a vitória. Claro, para ganhar mais momento para a carreira dele e para o clube e tudo mais, Karl Anderson e Luke Gallows. Então finalmente o Women's Match aqui no SmackDown. Becky Lynch, que foi atacado pela Natália, que eu não entendi porra nenhuma no que aconteceu no momento, mas depois eu entendi. A Natália falou que ela vai cuidar dos seus próprios assuntos, que ela vai cuidar de si mesma, coisa que ela não fazia antes, por isso é o motivo do heel turn. Eu achei bem ridículo isso da parte da WWE, mas tudo bem. Aí temos a match Becky Lynch vs Dana Brooke. A match em si não foi legal, galera, não foi uma match que, sabe, dá pra envolver você, igual Alberto Del Rio e Cesaro, deu pra envolver, até Sheamus vs Apollo Crews deu pra envolver, principalmente no final, mas essa match não deu pra envolver em nada, principalmente aconteceu a mesma coisa do Raw passado, quando a Paige teve a chance do cinturão da Charlotte. A Dana apareceu, distraiu a Paige, a Charlotte foi lá e conseguiu a vitória, aconteceu a mesma coisa, só que inverteu os papéis, foi a Charlotte que fez a interrupção. Distraiu a Becky. É engraçado, porque distraiu a Becky e a Dana só deu um chute na barriga da Becky e foi pra contagem. Claro, fez uma pressão maior, mas cara, que jeito ridículo. Pelo menos dá o Samoa Driver e ganha. E nisso a Charlotte entrou no ringue, começou aqueles ataques na Becky. Aí apareceu The Boss, Sasha Banks. Aí quando você pensa que a gente vai ter um confronto de fato entre Sasha Banks e Charlotte, a Charlotte, como uma heel que eu gosto bastante apesar de tudo, saiu do ringue e deixou a Dana Brooke apanhar. Foi legal esse final, mas a match em si não tá dando certo. Essas matches de interrupção que sempre tá acontecendo, sempre tem que mudar isso porque não tá dando certo. Vocês estão levando a Women's Division para um passo atrás como era antes. E cara, isso não é legal. Tivemos uma tag team match da Vaudevillains vs The New Day. Aí chega um ponto interessante que eu queria ressaltar com vocês. O que tá acontecendo com o Vaudevillains? Eles já vão virar jobbers aqui no main roster? Come on, vê, você vai fazer isso com os caras? Mas tudo bem, tivemos uma match normal no SmackDown, terminando com o Midnight Hour do Big E e do Kofi Kingston, mas o foco dessa match não era a match em si, era o segmento, a feud que eles estão tendo com o Bray Wyatt, da Wyatt Family, que se vocês não viram, no último Monday Night Raw, o New Day interrompeu a volta do Bray Wyatt. E cara, você não faz isso, nem no seu melhor dia você não faz isso com a Wyatt Family. E é isso que o Bray Wyatt chegou, atrapalhou o New Day na comemoração da vitória e tudo mais. O que vocês fazem com esse poder da positividade? Vocês usam para interromper o The Eater of Worlds. E cara, isso é uma decisão muito dolorida. Foi pelo menos isso, quase isso que ele falou pro New Day. Aí chega uma coisa interessante, duas coisas interessantes. Eles vão desenvolver mais essa rivalidade provavelmente. Provavelmente a gente vai ter uma luta pelos cinturões de duplas. Seria engraçado, porque quem ia segurar os cinturões de dupla se da Wyatt Family ganhasse? Seria o Bray e o Strowman ou o Eric Rowan e o Strowman? A gente não sabe disso. E outra coisa interessante, o que tá acontecendo com o Xavier Woods? Aconteceu no Monday Night Raw, enquanto o Bray falava, ele começou tipo com aquele olhar frio, aquele olhar seco, começou a andar na rampa assim. Aí o Big E e o Kofi, o que você tá fazendo? E aconteceu isso também no SmackDown, de uma forma mais sutil, mas aconteceu. Isso, cara, se torna uma coisa muito interessante. Eu acho que vai acontecer de um negócio de o Xavier ficar perdido e o Big E e o Kofi vai ter que salvá-lo, algo do tipo. Eu acho bem interessante o jeito que eles estão desenvolvendo isso. E cara, foi muito foda esse segmento. Aí chegamos no main event do SmackDown, Sami Zayn vs Seth Rollins. A match anunciada no começo do SmackDown pelo mesmo Seth Rollins. E eu achei bem interessante aquela... Não tem muito o que esperar dessa match de anormal, porque aquela match face contra heel, quando o heel tem uma leve vantagem e superioridade contra o face, que é o caso do Seth Rollins, porque pensa, Seth Rollins 3 times World Heavyweight Champion, e o Sami Zayn acabou de chegar no main roster. Então, claro que o heel vai começar na frente, vai se achar superior, é o caso do Rollins, ele sempre se acha superior quando começa no combate melhor.
E claro, num erro do Hill, que é o Rollins, o Face chega e aplica algum golpe pra mudar a história da match, que aconteceu com o Seth Rollins e o Sami Zayn. O Rollins zoando o Sami Zayn, dando tapa na cabeça dele, o Sami Zayn chegou e deu aquele clothesline fudido. Aí que a match começou a ficar muito, muito boa. Começou com o Sami Zayn aplicando aquele Blue Thunder Bomb, depois aquele Tornado DDT, que, nossa, mano, aquele Tornado DDT que ele vai das cordas, depois ele vai pro Tom Barkle da terceira corda e pula ali, dando aquele Tornado, é muito foda de ver. Principalmente do jeito que o Rollins vende aquele golpe. E depois, e depois teve aquele Rollins, aí a luta ficou mais equilibrada, né, o Rollins também batendo e tudo mais. Deu aquele Paco Bomb fudido, eu gosto muito daquele golpe, é muito criativo da parte do Rollins. Ele tentou o Super Kick, o Sami Zayn reverteu. E uma coisa interessante uma coisa preocupante, como o Jerry Lawler foi suspenso por violência doméstica, colocaram o David Otunga lá. Eu não tenho nada contra o Tunga, eu também não gostava muito dele em 2012, naquele negócio de People Power, do Big Johnny, mas não tenho nada contra ele, ele se dá muito bem no pre-show do Raw. Mas nesse SmackDown eu percebi que falta espaços pra ele. O povo, o Mario e o Baron Section, meu Deus, Baron Section, não deixa ele falar muito. E quando ele tenta falar alguma coisa, é meio forçado, meio, sabe, sai tipo, muito forçado. Isso que aconteceu principalmente nessa match. Mas no final o Sami Zayn jogou o Rollins para fora. O Rollins foi para fora porque ele quis, acho que o intuito daquilo seria ele abandonar, em várias aspas, a match. E o Sami Zayn aplicou aquele Suicide Dive, mas quando ele foi jogar o Rollins no ringue, o Rollins esperto já segurou os braços, deu o pedigree e fez a contagem 1, 2, 3. Aquela vitória tecnicamente limpa, mas que todo mundo sabia que ia acontecer para ter momento pro Battleground, que é uma coisa bem curiosa de se comentar, porque pelo visto a gente vai ter o Roman Reigns nessa match. Mas enfim, o Rollins saiu com a vantagem e tudo mais. O legal é que o Ambrose estava lá, o Ambrose é bom comentarista, igual o Kevin Owens também é, o Kevin Owens é hilário comentando, junto que ele tá com o Bar Section, ele não gosta do Bar Section, mas enfim, o Dean Ambrose estava lá, ele é o típico face, WWE Champion, aquele cara underground também, lunático e tudo mais, hipster. E aí o Rollins chega confrontando ele, falando que vai pegar o cinturão de volta, que é o cinturão dele e tudo mais. Aí quando o Rollins finge que vai embora, ele ataca o Dean Ambrose. Aí tem aquela luta, né? Tem aquela luta de rua ali, né? E tudo mais. Vai pro ringue, o Ambrose tenta o Dirty Deeds, claro que ele não vai acertar, senão ia acabar totalmente com o momento do Rollins de ter ganho aquela match contra o Sami Zayn. E o SmackDown acaba desse jeito. Eu acho que é um bom SmackDown, principalmente esse main event, eles estão elevando mais o SmackDown. Eles vão elevar ainda mais com esse lance de brand split. Mas o SmackDown foi bom, não foi aquele SmackDown, mas foi muito bom, com o Rollins ganhando o main event, o Dean Ambrose levando essa vantagem no final. Claro, é o WWE Champion, ele tem que provar, ele tem que ir pro SmackDown, pelo menos até agora, porque depois do brand split ele não vai aparecer mais no SmackDown. Então ele tem que mostrar uma relevância para chegar com o momento nesse Triple Threat Match no Battleground entre Seth Rollins, Roman Reigns e o campeão da WWE, Dean Ambrose. Então tá aí minha análise do SmackDown, que dia que é hoje, no SmackDown do dia 23/6 de 2016. Então é isso, um like favorito para ajudar a divulgação desse vídeo, para deixar o meu aqui feliz, para essas séries continuarem, para esse canal novo continuar. Então é isso, um abraço pra vocês e falou!